Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje da saga na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá dar sequência aqui à nossa série, nós estamos aí no rating de 2.808, bora lá lançar um desafio, vamos ver o que vai rolar aí nesse episódio de hoje. Desafio tá lançado já, então buscando um adversário que tem aí pelo menos 2.408 de rating. Estamos aí nessa faixa aí dos 2.800, que é uma faixa bem mais complicada do desafio. Vamos ver se conseguimos avançar um pouco mais. Surgiu aí um oponente que tem aí seus 2.400, se cadastrou aí em 2025, já está uns meses aí com a conta. Vamos lá, né? Vamos jogar a nossa defesa Índia do Rei com ele. Impressionante a quantidade de Índia do Rei que eu venho jogando nesse desafio, né? O pessoal joga bastante o peão dama mesmo. Então ele tá jogando aí bem tradicional de Índia do Rei. Na verdade, bispo D3 e cavalo E2, que provavelmente ele vai jogar, não é assim o mais jogado, né? O mais jogado é com bispo E2 e cavalo F3, que é a variante clássica. Mas é uma possibilidade também jogar desse jeito, com essa disposição aí de peças. Deu uma travada agora, né? Pensando aí. Acho que ele ficou na dúvida se levava o cavalo para F3 ou então o cavalo para E2. Vou jogar agora um bispo G4 e tomar em F3. No geral, não se joga assim, porque agora eu posso jogar cavalo C6 e invadir com esse cavalo em D4. Eu acredito que eu não vou ter muitos problemas na abertura depois dele ter permitido esse bispo G4 e bispo F3. Tudo bem que ele tem um par de bispos, mas agora eu consigo criar uma certa pressão em D4. Eu posso jogar um cavalo D7, E5, e se eu conseguir ficar com essa peça aqui, minha posição ela pode ficar bem interessante, né? Até por isso geralmente se joga com bispo E2. Vamos jogar agora um cavalo D7, novamente pressionando ali o peão de D4. Talvez fosse mais forte E5, talvez, né? Mas no caso de cavalo E2, eu sigo com a ideia de E5, se D5, cavalo D4, se trocar ali em D4, eu ganho a casa E5 para o cavalo. Parece bem normal tudo também, né? Sempre que ele avançar o peão para D5, tá abrindo a diagonal para o meu bispo fica bem ativo. Vamos lá, vou jogar com E5 agora. E vamos levar o cavalo lá para a casa D4. Esse que era meu plano, né? Desde o início, quando eu joguei aquele bispo G4, era para conquistar essa casa. Cara, eu acredito que eu joguei essa posição, aí vai fazer muito tempo, vai fazer uns 20 anos. Num campeonato mineiro sub-14, eu devia ter ali uns 13 anos, sei lá. 20 anos, caramba. Essas horas você vê que tá ficando velho, né? Mas eu lembro que eu joguei isso. Acho que foi numa partida decisiva, até na penúltima rodada desse mineiro de categoria, caiu nessa mesma posição. Bom, ele tomou de bispo em D4, o que é uma decisão assim bem questionável, né? Porque ele me cede o bispo de casas pretas, e aí surge essa posição com bispo de cores opostas agora, onde eu gosto mais do meu bispo, né? Meu bispo parece mais ativo do que o bispo dele. Vamos jogar agora a torre 8, o objetivo é pressionar o peão de E4, eu posso trazer um cavalo para a casa C5, já pressionando E4. Se ele tiver que defender com F3, ele vai criando cada vez mais fraquezas na posição. Ele vai debilitando muito as casas. Caramba, debilitando. Ele vai me entregando o bispo, né? Que é bem pior, né? E o negócio tá ficando complicado aqui para ele, pensando bem, hein? Vai ter que voltar a dama para F3 para defender E4. Talvez, né? Talvez ele já tenha que fazer esse lance. Porque eu tava aqui, não, F3 vai enfraquecer. F3 ele tá me entregando um bispo inteiro. Contra a dama F3, o que eu vou jogar, hein? Dama H4, talvez? Dama H4, eu crio ameaça de cavalo E4. E aí, se ele jogar cavalo G3,
Eu posso pensar em jogar com bispo E5 para tomar? Não, não parece esse o caminho mais correto, né? Como que eu posso jogar isso aqui, hein? Se eu jogar dama F6, ele trocar bispo toma, eu tô ameaçando o bispo de D3 e tô ameaçando o cavalo E4. Temos aí essa possibilidade, né? Jogar um dama F6 para trocar as damas. Porque aí vai estragar bastante a estrutura de peões dele. Dama F6, talvez torre de AD1 para defender o bispo. Aí dama F3, toma em F3, F5 talvez. Não sei se estou sendo um pouquinho precipitado fazendo isso, talvez tenha coisa melhor. Dama E7 para pressionar de novo, é sempre cavalo G3, está sendo um lance dele. Dama E7, cavalo G3, H5. Se torre E1, H4. O cavalo tem que ir lá para H1. É. Se eu jogar H5 direto, hein? H5. Tem várias possibilidades interessantes. Eu dei uma travada agora com isso. Dama E7. Cavalo G3. H5. Tem que jogar torre E1. H4. Cavalo H1. O cavalo vai lá pro canto do tabuleiro. E aí eu jogo um F5. Se tomar em F5, tá caindo em E1. Tá, vamos lá. Eu vou jogar dama E7. Pressionando aí o peão de E4. Pô, gastei bastante tempo, né? Mas tudo bem. Agora eu jogo H5 para H4. Eu pensei nesse lance, né? O torre E1. E aí H4 o cavalo vai ter que ir lá para H1. Pelo menos esse cavalo fica muito mal colocado lá no canto do tabuleiro. Ah, ele tem esse ainda, né? H4, o cavalo vai para F1. Bom, a posição não tá ruim, mas já joguei meio impreciso aqui, eu acho. É... Vamos lá, jogar H4, tentando piorar esse cavalo. Talvez agora um dama G5, com a ideia de torre E7, torre A8. Já que eu não estou tendo nada tão imediato, porque se eu jogar F5, peão toma em E1, troca tudo em E1, tá muito perigoso para mim. Outra possibilidade é eu jogar um A5 para sustentar o meu cavalo em C5. Acho que dá para pensar nisso. Vamos lá, eu vou jogar um A5 profilático aqui só para não levar B4. Ainda que B4 não fosse tão grave assim, meu cavalo está indo lá para C3. Vou manter esse cavalo por aqui. Vamos deixar ele jogar também, eu estou forçando muito a barra. Talvez esperar um pouquinho, né? Vamos fazer o dama G5 e agora tentar dobrar, torre E7, torre E8 e aumentar a pressão em cima do peão de E4. Eu tenho a opção de tomar em D3, vamos jogar a torre E7. Ele provavelmente vai puxar o bispo para B1 para não permitir mais que eu tome em D3. E aí eu sigo aumentando a pressão, torre E8, aí vou passar, ameaçar F5. Continuo com a iniciativa da posição, ainda que tenha ido para um caminho talvez não seja o mais preciso, né? E agora eu estou querendo jogar F5. Tema tático é essa torre de E1, que basicamente ela fica em defesa, né? Ela está sendo defendida pela torre de D1, mas eu já tenho as duas ameaças. Bom, e agora a questão, eu posso fazer F5?
F5 parece um lance bem interessante. O que que ele vai responder contra F5? F5, torre E2. Pois agora se tomar tudo em E4. Ele joga torre E2 e torre E1. Hum, eu não tenho ameaça de D3 ainda. Pois se D3. Ele pode ter umas ideias de realocar esse cavalo aqui. Ele pode tentar melhorar essa peça. É... Ainda tá faltando alguma coisa aqui, hein? Pô, eu tô gastando bastante tempo tentando encontrar o caminho correto, mas não tô conseguindo. Bom, pensar só mais um pouco e aí eu faço um lance. É, Vamos lá, vou jogar bispo H6. Rei F1. Bom, eu posso jogar agora um dama E5 com a ideia de dama H2. E talvez eu renove aí algumas ameaças. Vou jogar mais rápido. Como eu não estou encontrando bem o caminho, vamos acelerar, né? Se F5, parece que ainda não. Se eu jogar D3, toma, dama C3. Ameaça o cavalo, mas ainda também não. Bom, a posição segue interessante, mas não estamos encontrando um caminho mais correto ainda, né? Vamos lá, vou fazer F5. Porque agora se jogar B4, eu troco em B4, tomo em D2, ele toma. Aí eu posso tomar em E4 e eu tô ganhando um peão, certo? Toma em D2, toma em E4. Vou jogar esse. A princípio eu tenho os dois lances, né? Tanto cavalo E4 quanto F por E4. Vou jogar tomando de cavalo em E4. Aparentemente estamos progredindo aí na partida. Agora eu ganhei esse peão. Rendeu frutos aí a posição. E agora tem um teminha da torre em E1 no ar. Se eu levar o cavalo para G5, eu ameaço a dama em F3 e ameaço tomar em E1 com cheque. E ele não tem uma casa boa para levar a dama, pois a casa C3 ela tá bem defendida. Então cavalo G5 aparentemente ganha já. Pois eu criei essas duas ameaças, em F3 e a ameaça em E5 também. Quer dizer, ameaça em E1 também, né? Bom, eu acredito que ele vai ter que abandonar agora, vai cair bastante material. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Dá aquele confere, sempre dá um confere se está gravando. Mas deu certo, aparentemente a minha estratégia foi boa, de preparar ali o F5, posição difícil de jogar para ele. A casa E4 fica, o peão de E4 ficou sempre sendo um alvo. E é isso, se ele toma em E7 agora, o detalhe é que eu tô tomando em F3 intermediário, né? Eu tomo em F3 com cheque. Ele acabou levando um ataque descoberto, né, com isso. E abandonou a partida. Já não tem mais o que fazer. Basicamente cai uma torre inteira agora. Vamos lá, vamos fazer a revisão dessa partida. Essa foi uma Índia do Rei que deu muito certo. A Índia do Rei foi bem jogada ali, aparentemente. Apesar da precisão não ter sido das mais altas, né? É engraçado quando eu acabo a partida, eu falo, não, a partida foi boa, a partida foi bem jogada, né? Aí você vai ver na precisão, ele dá lá 77,9 para o meu adversário, 85,6 para mim. Provavelmente deixei escapar muitas coisas aí ao longo da partida, né? O interessante da revisão é que o computador ele já fala na sua cara, né? Se foi boa, se não foi boa ali a precisão, né? Se você tomou boas decisões ou não.
Vamos lá, vamos fazer essa revisão da partida, então. Antes de começar aqui a revisão, se você quer melhorar no xadrez, quer se tornar meu aluno e ter aulas com time de grandes mestres, com treinamento sobre abertura, meio jogo, finais e uma trilha desde o zero até o nível de mestre, entra para a lista de espera da Chessflix para você se tornar aluno na próxima turma com uma condição especial. O link ele tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, beleza? Na nossa página você pode ver todos os detalhes de como funciona o treinamento. Bom, e vamos lá então, né? Vamos ver aqui o que o computador não gostou nessa partida. Jogamos aí a Índia do Rei, ele desenvolveu o cavalo para F3. Eu tô vendo aqui que ele já deu uma interrogação, duas interrogações aqui para um lance. Quando eu vejo isso, eu fico até com medo, assim, né? O que eu deixei escapar? Tomei a F3, até aqui tudo bem, né? O detalhe é que na variante clássica da Índia do Rei, geralmente se joga com o cavalo F3 e bispo E2, que é justamente para o bispo G4 ele não ser assim tão efetivo. No momento em que ele joga assim com o bispo em D3, o bispo G4 é interessante, porque aí eu posso trocar e ele não consegue controlar direito essa casa, a casa D4. Joguei cavalo C6, bispo E3, cavalo D7, e aí ele fala que cavalo E2 interroga. Ah, minha nossa, cavalo E5, né? Cavalo E5 já ganha um peão e já acaba a partida, já. Por isso que. É, eu joguei E5, o quê? Foi ao toque, né? Joguei E5, eu gastei 2 segundos para fazer E5. É aquele negócio, né? Não se faz lance ao toque, tem que pensar um pouquinho. É que parecia tão natural E5 que eu já deixei ali pronto para fazer esse lance. Mas cavalo E5 era matador. Não, e assim, você vê que tem as duas interrogações, na hora já vê qual que é o golpe, né? É instantâneo, assim, você fala, putz, né? Cavalo E5, ele vai ter que tomar, cavalo toma, aí já cai em D3 com cheque, cai em B2, cai todos os peões, cai tudo na posição. Joguei E5, interroga, e aí começa de novo a partida. Ele jogou esse que interroga também. Numa defesa em dia do rei, jogando de brancas, você tem que evitar a todo custo trocar o seu bispo de casas pretas, pois o bispo das negras é muito forte, esse bispo de G7. Então, se é para tomar em D4, toma de cavalo, porque pelo menos você mantém ali o seu bispo, o bispo de D2. E a posição está mais ou menos equilibrada aqui. Agora, no momento que ele joga esse, fica muito confortável para as pretas, né? Joguei ali o plano de pressionar agora o peão de E. O meu bispo ele acaba jogando mais do que o bispo dele, o bispo é muito mal. Vamos ver se eu fiz o plano correto. Acho que dama H4 é um pouco mais forte. Como que é isso? Dama H4, se jogar agora cavalo G3, A5. Ele joga aos poucos também. Será que ele vai fazer ali o meu plano de torre E7? Então, ele joga o H5, esse, por exemplo, torre E1, torre E7. Tá certo o plano que eu fiz. Eu joguei algo muito semelhante a isso. Joguei H5, H4, A5, e aí foi... eu joguei a mesma ideia, mas gastando um tempo a mais, que eu joguei dama E7, dama G5, depois que eu fui para o plano correto de dobrar as torres na coluna E. Mas foi apenas um detalhe assim na posição. E olha como que estrategicamente o branco está dominado, né? Ele não consegue nem jogar ali direito, mais de 2 pontos de vantagem. Pressão em E4, bispo mais ativo. E agora vamos tentar fazer o F5. Caramba, F5 direto era o lance? E se torre E2? Faz o quê? Caramba, dama H5. Nem sonhei com esse lance. Lance difícil pra caramba de fazer esse. Porque aí depois de dama H5, a pressão é muito forte. Vai acabar caindo um peão. Caramba, que lance, hein? É difícil para um humano considerar esse tipo de lance. É um lance bem difícil de fazer. Eu lembro que eu analisei uma partida há muito tempo, uma partida do Smyslov de brancas. Smyslov quem é a partida? Smyslov Reshevsky, talvez. Que ele faz um lance como esse, um dama H4 que estraga a estrutura de peões, mas que acaba ganhando um peão, acaba desmoronando a posição do adversário. Smyslov e Reshevsky, tenho quase certeza que é isso. Uma Rui Lopes, muito bem jogada, e tem um tema parecido a esse. Bom, mas eu fui bem menos sutil. Eu melhorei minha dama para ter o F5, e aí chegou o F5 de outro jeito.
E aí no fim... Ah, era era D3 ao invés de bispo D2. Eu cheguei a considerar esse lance. Mas D3, tudo bem, ele toma. E agora bispo por D2. Que aí se jogar a torre por D2, vai tomar em E4. E depois toma em D3. Por que ele não gosta tanto do meu lance assim? Qual que é o problema? Bispo D2, torre D2, cavalo E4. Caramba, tá muito bom também, né? Não pode estar ruim isso. É aqui que ele interrogou muito, mas ele podia jogar torre E2. Entendi, que ainda vai dar para lutar na posição. Tá com uma vantagem muito grande, tá ganho, mas pode lutar. Aí esse interroga duas, perde a partida. Bom, estamos agora com quanto? Vamos lá, vamos ver como que tá esse nosso ranking. Nós seguimos ali em quinto com 2.810. Vamos voltando aí o rating, recuperando. E como que tá o ranking aí do Brasil? Vamos ver se a galera tá movimentando o ranking do Brasil. O Sup tá ali com 2.823, eu venho com 2.810, Cricor 2.736, o Diego 2.705. Essa fase dos 2.750 é dura também. Eu lembro que eu fiquei um tempo aqui, eu dei uma travada, depois... Então, teve pelo menos uns 3 momentos durante a série que eu dei uma travada, depois subiu, né? Eu lembro que foi ali nos 2.650, dei uma travada, aí subiu, depois 2.700 e essa faixa aí que eu queria cortar, 2.740, 2.750, aí depois subiu de novo. Agora eu tô nessa faixa aí dos 2.800, que aí já dei uma travada aqui. Bom, espero que continue subindo, né? Vamos ver como vai ser. Bom, mas sem tantas movimentações por aqui. Vamos lá, vamos ver o que acontece aí nos próximos episódios da série. Se você está gostando, deixe seu like aí no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos encerrando e até a próxima.